Hoje eu trouxe esse assunto sobre perguntas inconvenientes, que à primeira vista pode parecer um assunto super aleatório, nada a ver com nada, em relação aos assuntos que eu tenho abordado aqui neste canal, mas no decorrer do vídeo vocês vão entender qual é a relação com mulheres empreendedoras e multipotenciais, e eu vou trazer aqui uma visão de uma pessoa que passa por isso, vou trazer as perguntas que eu mais recebo e que eu considero como perguntas inconvenientes, e vou trazer também relatos de uma experiência que eu tive, que eu me senti culpada, me senti frustrada, me senti inferiorizada, mas que no decorrer dos anos, assim, da minha maturidade, eu vi que eu poderia enxergar de outra forma, eu poderia ressignificar tudo que eu tinha passado, e eu utilizei algumas estratégias que eu vou compartilhar hoje com vocês. E por que são perguntas inconvenientes? Porque eu considero, e muitas outras mulheres que eu tive a oportunidade de conversar, consideram essas perguntas delicadas e inconvenientes. Por que acontece? Muitas pessoas, quando a gente está numa roda assim, de pessoas que a gente vai conhecer e acaba surgindo essas perguntas, muitas das pessoas que a gente convive são pessoas com visões tradicionais, com visões de que trabalho ou formação, profissão é a identidade daquela pessoa. E aí quando você tá numa roda, você é multipotencial, você não tem um rótulo para dizer eu sou esse rótulo, eu sou tantas coisas, como me definir? E aí você entra ali num dilema de e agora, o que eu falo? Não consigo definir isso em uma palavra só. Você se sente inadequada, você se sente inferiorizada, se sente tipo... Sabe quando você parece estar deslocada da realidade, assim? Tipo, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Um peixe fora d'água. Eu trouxe aqui essa questão dos multipotenciais, porque é uma temática que eu tenho sempre trazido para o canal, porque eu me identifiquei como multipotencial, e quando eu assumi essa minha realidade, essa minha verdade, eu consegui resolver tantas coisas em relação a como eu me via, essa sensação de inferioridade que eu tinha em relação à expectativa dos outros. E eu queria muito trazer essa temática da multipotencialidade. Eu tenho trazido vários vídeos sobre isso, né? Eu não quero ficar monotema, então eu tenho trazido coisas assim de relacionamentos, de comportamento, de mentalidade, para não ficar sempre só falando de uma coisa, mas acaba que gira ao redor, né? Ai, mosquito. Acaba que gira ao redor deste assunto porque é a forma como eu me enxergo hoje em dia. Não me colocando num rótulo, mas eu acredito que falando de multipotencial para multipotencial, eu tenho mais facilidade de interpretação, de assimilação da minha comunicação para com vocês. Porque são as dores que a pessoa multipotencial que está me assistindo vai se identificar. E aí, o porquê que é tão agravante para a multipotencial essas perguntas? Para muitas pessoas, isso pode ser uma besteira. Ai, que tem responder isso? Ai, tão simples. Mas para multipotencial é a questão. Por quê? Porque a gente vive de ciclos. Uma hora a gente está fazendo X, Y, Z. Outra hora a gente está fazendo A, B, C. Outra hora a gente está fazendo E, F, entendeu? Então, assim, nossa vida é de ciclos. A gente precisa de variedade, a gente precisa de experimentar, a gente precisa de abrir e fechar projetos. Nós somos assim. É a nossa realidade, é a nossa forma de viver, nosso funcionamento. Multipotenciais, eu tenho aqui escrito no meu mural para nunca esquecer. É um perfil de funcionamento, uma maneira de se relacionar com a vida marcada pela curiosidade ampla, pela facilidade de aprender rápido e pela vontade de explorar muitas áreas. E por isso que é um agravante para multipotenciais. Não tem como dizer, eu sou criadora de conteúdo. Me coloca numa caixa que eu não sou criadora de conteúdo. Eu tenho uma empresa aberta, eu já tive salão de beleza, eu já tive loja de cosméticos, né, um e-commerce. Como é que eu vou me colocar numa caixa de sou criadora de conteúdo e ponto? Ou sou influenciadora digital? Não sou. Agora eu tô indo já fui, né? Já tive essa experiência com cosmética natural, do ramo do infoproduto, né? Ser uma infoprodutora.
terminei aquele projeto, me deu resultados e tudo mais, mas eu quis partir para outra, como eu já expliquei em alguns vídeos meus. E agora estou voltando novamente para o ramo da infoprodução, mas eu não sou só uma infoprodutora, eu não sou só uma criadora de conteúdo, eu não sou só uma empreendedora. Eu sou tantas coisas, eu não gosto de me limitar. E aí quando você chega, em que você trabalha? Qual é a sua formação? Fez faculdade de quê? Primeiro, eu não fiz faculdade, então isso era uma dor que eu tinha de ter que responder, eu não fiz faculdade, será que isso vai pesar, tipo, numa roda, que todo mundo fez faculdade, menos eu. E aí as pessoas vão me olhar estranho, vão tipo, caramba, não fez faculdade, tá quase 40 anos, não fez faculdade, né? E eu tinha essa sensação de eu vou ser inferior se eu entrar nesse... Aí eu vou querer me explicar. Eu não fiz faculdade, mas eu tive negócios sucedidos, eu tive XYZ e não sei o que, tantas conquistas para poder me validar. E aí entra um erro, né, que a gente... Vou chegar lá, né, em relação aos erros, porque a gente não deve ficar se explicando tanto, mas acaba acontecendo isso, né, porque os multipotenciais não têm uma resposta única e linear. Eu sou isso, trabalhei nisso e ponto. Não tem como, né? Qual é a sua formação? Fez faculdade de quê? Muitos multipotenciais, não é meu caso, mas muitos multipotenciais, eles vão fazer faculdade, entram no curso, fica lá 2 anos, e um curso, sei lá, de 5 anos. No meio do caminho, tipo, aquilo não representa mais, já tô num outro ciclo, minha vida tá girando, tá acontecendo. É muita experiência, muita coisa, muita informação. E a gente precisa de variedade, gente. Não é que a gente não se satisfaça com nada. Não é que a gente tenha fogo no rabo de toda hora tá mudando. Mas é que a vida acontece numa intensidade, Nós somos privilegiados, né? De experimentar, de vivenciar, de conhecer coisas e tal. Então a gente acaba se empolgando com mais, ou com outras coisas mais. Ou então a gente também entra no autoconhecimento, que é uma coisa que eu entrei muito nos últimos 5 anos, e o meu infoproduto vai ser também baseado em autoconhecimento, né, de ajudar os multipotenciais a tomarem decisões. Tô aí na produção, tô muito animada, tá ficando lindo. E até me perdi, calma, vamos voltar lá pra pauta. Me empolguei. A gente acaba, o que acontece com os multipotenciais? A gente acaba no meio do caminho mudando o curso. A gente não conclui o que tem que concluir. Muitas vezes, eu já falei sobre isso aqui, né? Eu estava fazendo curso de cosmético aqui na Espanha, e aí eu estava fazendo em casa, né? Foi na época de pandemia e tal. E eu, no meio do caminho, falei, gente, tá muito difícil. E aí eu queria desistir. Foi até um vídeo que eu falei sobre quando desistir. Não me lembro do título do vídeo, mas é alguma coisa sobre desistência. E aí teve outra situação também, que quando eu estava fazendo o curso de estética, lá em 2010, eu estava já nos últimos módulos do curso lá, né? E aí eu entrei no módulo de corporal e eu odiei aquele módulo de trabalhar com massagem corporal, não sei o quê. Eu queria muito desistir, mas eu fui até o fim. Porque na prática, às vezes, a gente vê que não é aquilo pra gente. Eu idealizei uma coisa e na hora era outra, né? Essa realidade da gente não ter uma história linear, tipo, o que se espera? O que acontece? Eu me formei na faculdade tal, fiz pós-graduação, fiz mestrado e doutorado, eu casei, muito bem casada, eu tenho uma carreira linda, aí depois eu tive meus filhinhos lindos e moro numa casa maravilhosa e sou super realizada, sabe? E às vezes não é assim, né? Às vezes tu começa tudo ao revés, assim, e é uma confusão, mas tu se sente feliz, tu é satisfeita com a tua confusão. E é assim que eu me sinto, né? Primeiro tu tem filho, depois tu casa, depois tu vai se especializar em 300 especializações, e aí tu vai para um projeto, daqui a pouco tu vai para outro, daqui a pouco não é aquilo, desiste e volta. Mas tu tá feliz na tua confusão, na tua loucura. E é isso que importa. Só que a gente reforça a insegurança de se sentir inadequado. Como é que eu vou explicar isso? As pessoas vão me achar louca? Não tem como. Bem, e aí a pergunta, você trocou de curso de trabalho?
E a troca para os multipotenciais faz parte do processo. A gente troca mesmo, é isso aí. Vamos normalizar a troca? Vamos normalizar a gente querer uma coisa com 18 anos de idade e depois, lá com os 23, a gente ter dado um salto que parece que passou 20 anos e a gente quer outra coisa? Deixa a gente trocar e mudar de ideia. Ah, que coisa. Mas o que acontece? Quando a gente vai falar isso, a pessoa já... Ah, é? E aí a pessoa já vem assim, né? Com aquele ar de crítica, sabe? Mas por que você não trabalha mais com estética? Mas por que tu fechou teu salão? Cara, toda vez que eu recebia essas perguntas, eu ficava... Ai, meu Deus, se eu explicar isso... meu Deus... que chato... Mas faz parte, né? Às vezes a curiosidade a gente coloca como se fosse um bicho de 7 cabeças. Às vezes é só uma curiosidade boba. Mas enfim, por que você não exerce mais sua profissão? Tipo, nossa, mas você passou tantos anos fazendo essa faculdade, mas por que tu não exerce mais? Né? Tipo, que perda de tempo. E aí o que acontece é que essa pergunta, ela reforça a ideia de desperdício. E aí tu fica, caraca, desperdicei 5, 10 anos da minha vida fazendo essa formação e agora eu não faço mais, e agora eu tô aqui perdida, sem saber que rumo tomar na minha vida. Meu Deus do céu, joguei 10 anos da minha vida fora, no lixo, para começar do zero, absoluto zero. E não existe começar do zero, absoluto zero, né? Mas a gente tem essa visão de que tudo foi jogado fora, nada é aproveitável e que a gente vai começar do zero. E aí, o que acontece também é que os multipotenciais, eles não é consciente. Às vezes está no subconsciente, a gente tem que trazer isso para o nosso consciente e aceitar isso, que os nossos aprendizados, eles só vêm para somar, nada é jogado no lixo, né? Então os multipotenciais aproveitam o aprendizado de formas não convencionais. A pessoa que não é multipotencial, que tem uma visão tradicional, que quer aquela única carreira pro resto da vida e ponto, ela pode olhar e falar assim, nossa, criticar, né? Desperdício, gastou um dinheirão de formação, um tempão de formação, os pais se sacrificaram para pagar e ela nem trabalha mais com isso, ou nunca trabalhou com isso. E aí vem aquela sensação de que eu desperdicei minha vida. Mas é só uma forma diferente de enxergar a realidade. E essa pergunta, né? Mas afinal, o que tu faz da vida? Não traz um ar? Tudo depende da forma como a gente se expressa, né? Como a gente pergunta. E aí tu uma pessoa, né, e ela fala de um jeito assim para outra pessoa que tá com a ferida aberta, e o que a gente vai sentir? Vergonha, a gente vai ficar na defensiva, a gente vai querer explicar, mas eu também tenho sucesso na minha vida, apesar de ser essa loucura toda, mas eu sou uma pessoa satisfeita com a minha vida, tipo assim, né, a gente, às vezes não. Às vezes a gente não está satisfeito com as coisas, com o rumo que a nossa vida tomou, com as decisões que a gente tem que tomar, a gente não está sabendo lidar. E essas perguntas acabam trazendo essa vergonha, essa sensação de insegurança. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu faço da minha vida afinal? Né? Traz uma cobrança. Fechando aqui o bloco das perguntas profissionais, são essas perguntas e isso que eu tenho para acrescentar aqui em relação a como eu acho que essas perguntas soam e o porquê que elas são mais agravantes para multipotenciais. Agora eu vou entrar brevemente nas perguntas pessoais. Eu não ia trazer perguntas pessoais aqui, mas eu acho que é relevante sim, né? Porque não tem como a gente separar trabalho de vida pessoal, tudo se conecta, né? Porque a gente não vive só para trabalho, a gente vive também para cuidar da nossa vida e tal. E falando de mulheres, muitas vezes, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, e a gente estava falando pelo WhatsApp sobre essa questão das prioridades, né? Maternidade com a questão da carreira, como conciliar isso tudo. E aí, não tem como uma coisa anular a outra. A gente tem que lidar com essas questões. E aqui os multipotenciais, eles também sofrem, né? Com essas perguntas aqui, a seguir. E os filhos, para quando? Quando você não tem filho, né? E quando você tem um filho, que no meu caso, eu tenho uma filha com 13 anos, então assim, vocês não têm ideia de quanto tempo que eu já tô ouvindo essa pergunta. E o segundo filho? Quando que vem? Desde os 4 anos de idade dela,
Até hoje, eu recebo muitas perguntas assim, na internet, né? Principalmente. E o que acontece é que os multipotenciais, muitas vezes, eles estão em fases diferentes da vida, como eu falei. Os multipotenciais vivem em ciclos. Uma hora tá super engajado, super determinado em um projeto e tal. Tem outra hora, por ter dado o sangue e o suor naquele projeto e levantado um dinheiro para viver por um tempo tranquilo e o trabalho assim, né, mais estável, mais de boa, entra espaço para querer ter outro filho ou não. Aí também, né, não é obrigatório ter enquanto tá ali de boa, assim, entre aspas, porque nunca tá de boa, né? Mas assim, não é aquele período inicial que tu tem que ralar muito pro negócio acontecer. O negócio já tá acontecendo, já tá mais tranquilo, você tem que só fazer manutenção ali, claro, né? Renovando as forças, mas sem aquele peso de quando você tá iniciando uma carreira. Aí entra ali o de boa, tipo, ok, vou ter outro filho, ou vou ter meu primeiro filho e tal. Vou me dedicar um pouco mais à maternidade. Mas tem outros ciclos que, de repente, tu mudou de carreira. Aí vem esses ciclos do encerramento e tu quer seguir outra coisa, né? Outra área profissional e tal. Então, sobre isso, tem horas que cabe você pensar em maternidade, tem horas que cabe isso na nossa vida, tem horas que não cabe, porque tu não vai fazer filho pra botar pra outra pessoa cuidar, né? Vou beber uma água. A gente coloca filho no mundo é pra gente se dedicar, pra gente educar, pra tá dedicando mesmo nosso tempo e nossa energia a filho, principalmente nos primeiros anos de vida. Então é um outro projeto, é um projeto que a gente tem que meio que deixar muitas coisas de lado pra cuidar de um filho. E não tem como você falar, tal ano eu vou ter outro filho, ou vou ser mãe, porque tá tudo acontecendo. E a vida do multipotencial é isso, né? Tá acontecendo as coisas estão acontecendo. Claro que tem que ter uma organização, um planejamento, mas essa questão de filho não é só querer, né? Vai dar vontade de Deus. Tem muita gente que tenta, não consegue ter, e aí tem que fazer tratamento, não sei o que e tal. É complexo, não é? Não basta querer e tem gente que assim, né? Num descuido vai, tem gente que não. Então são perguntas que não deve se fazer, tá? São inconvenientes por si só, acho que eu nem precisava estar me explicando, mas como isso afeta uma pessoa multipotencial, e aí vem a explicação, certo? Essa pergunta, ela pressiona a uma decisão definitiva de quando eu serei mãe ou de quando eu terei mais filhos, e não tem como a gente dar essa posição se nem mesmo nós sabemos o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, entende? As outras perguntas aqui que eu já recebi, não é uma coisa assim que fico recebendo sempre, mas já recebi e me incomodou, é o quanto você ganha, ou quanto custou sua casa, né? Isso, falando de dinheiro, assim. Por que isso incomoda? Num todo, incomoda todo mundo, né? Nossa, mas essa pergunta aí é um pouco invasiva, né? Realmente é invasiva, mas para multipotenciais, o que acontece é que por a gente estar sempre... Começa uma carreira, aí essa carreira dá frutos, não sei o que, aquilo já não preenche mais. Ou então não era pra ser, não tá dando certo, e a gente quer, né, porque isso acontece também, a gente quer, tipo, não deu certo, não era isso que eu tava pensando, vou partir pra outra, porque na prática não foi nada do que eu tinha imaginado. Já aconteceu comigo também isso. Aí o que acontece? A gente fica nessa coisa da mudança de carreira. Aí muda de carreira. Enquanto a gente tá mudando de carreira, tá tudo muito instável, a gente fica assim um pouco inseguro, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ai meu Deus, e as contas? E não sei o quê. Por quanto tempo eu posso ficar tentando dar certo? Enquanto eu tô fazendo outra coisa, será que dá pra sair? Não sei o quê. Então assim, são muitas perguntas e muitas dúvidas, que aí a pessoa fala, quanto você ganha? Quanto você paga na sua casa? Ou quanto você quer? Dessa sensação de... sei lá, inadequação, né? Digamos que inadequação também, porque, ou então de inferioridade também, porque a gente não, naquele momento, a gente não tá com uma renda linear. Principalmente falando de empreendedoras, que uma hora tu tá ganhando bem, outra hora tu não tem um salário fixo, não tem tipo assim, às vezes tu tá no vermelho, às vezes tu tá assim com a corda no pescoço, e aí a pessoa vem, faz esse tipo de perguntas que você
pode se sentir, dependendo de quem tá fazendo a pergunta, ainda tem isso, né? A gente pode se sentir um pouco... Ai, meu Deus... que eu sou a pobre do rolê aqui. Então rola essa sensação assim de inferioridade, né? Se a gente não tá bem resolvido assim com as nossas questões. A próxima pergunta também entra na mesma justificativa aqui do porquê é inconveniente que eu dei em relação a filhos, né? Você pensa em voltar para o seu país? Isso no caso de uma pessoa que mora fora, como eu. Moro fora já há 7 anos com a minha família e sempre, né, de vez em quando aparecem perguntas assim no Instagram e tal, se eu tenho vontade de voltar para o meu país, se eu não sinto falta da minha família e essas coisas, sabe? E aí o que acontece? Essa do você não sente falta da sua família? Tipo, você não sente falta? Parece que eu tô errada de ter escolhido morar fora do país. Parece que... É isso mesmo, parece que me traz uma culpa, essa pergunta, uma culpa que não me pertence, né? E uma coisa que mexe no meu calo, mexe na minha ferida, porque toda pessoa que tem vínculos ainda com o seu país, né, por pessoas que ficaram lá queridas e que a gente ama, vai ter essa sensação de, será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu tivesse escolhido diferente? Tipo, meu multiverso, minha vida que não fosse essa, mas que fosse outra realidade paralela. Será que eu estaria mais feliz? Ou será que eu teria feito a escolha melhor do que... Então, gera esses conflitos na nossa cabeça, e aí quando vem uma pessoa com um ar de cobrança, mas tu não sente vontade de voltar? Você não sente falta da sua família? Nossa, não tem muito tempo, né? Um ar assim meio de crítica e tal, mas você não tem medo de se arrepender? São coisas que não deve ficar perguntando. Tem uma vez até que eu me irritei com uma pergunta assim, porque foi muito assim no ar de, meu Deus, a merda que tu tá fazendo na tua vida, como se fosse isso, sabe? Nossa, você vai se arrepender, porque seus pais vão ficar velhos, e aí não sei o que, você vai se arrepender, você vai perder muita coisa. Te juro que eu recebi pergunta assim, uma pergunta não, foi uma pergunta vindo de um desabafo, uma afirmação, que eu fiquei assim, meu Deus, tá cuspindo tudo em mim. Sei lá, tipo, a revolta dessa pessoa, e eu não gostei, sabe? Foi bem inconveniente e, enfim, parece que eu tô errada, me traz uma culpa que eu não deveria ter, e essa cobrança por uma decisão de 8 ou 80, sabe? Eu não posso viver aqui por 10 anos, por exemplo, e de repente querer voltar, e depois de querer voltar, querer ir para outro país. Me deixa, né? Eu vou escolher o que é melhor pra mim, nós aqui, né? Porque eu sou casada, então é uma escolha conjunta, eu e meu marido. Sempre pensando na nossa família, no bem da nossa família. Eu, meu marido e minha filha. Né? E não o que é melhor para os parentes, mas pensando em nós três. Porque nós construímos uma família e agora a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, né? E é isso, tá? Vamos para as nossas 3 soluções ou 3 estratégias para superar esse desafio, porque são coisas que a gente precisa superar, né? Não dá pra gente ficar evitando se relacionar com as pessoas, ou se sentir inferiorizado, se sentir inadequado, se sentir inseguro em ter que conhecer pessoas novas, porque a gente vai ter que tocar nesses assuntos de formação, você não quer ter outro filho, ou você tem outro filho, ou só tem um filho, se você tem 3 filhos, fica, nossa, você tem 3 filhos, tipo as coisas assim, sabe? Então não dá pra gente ficar sempre, ainda mais hoje em dia, né, que a gente fala, que preguiça de me relacionar com as pessoas, de conhecer pessoa nova, ou sei lá, porque vai vir essas perguntas e essas coisas, eu não tô afim, né? Mas não dá pra gente ficar evitando de se relacionar com as pessoas. A gente tem que superar os nossos traumas, as nossas feridas abertas. Então, por isso que eu trago aqui as nossas estratégias, porque eu não dou ponto sem nó. Eu sempre trago um problema, um desafio ou alguma coisa, algum dilema, e a gente tem que resolver isso, né? A gente tem que sair desse vídeo, né? Desses meus vídeos, a gente tem que sair leve. Tipo assim, a Tati trouxe aqui um plano de ação pra mim, então eu vou botar em prática para poder resolver esse problema, né? Não é só um desabafo. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente deve ressignificar a pergunta. O segundo, evitar o erro comum de se explicar demais. E o terceiro,
cultivar a identidade mais ampla. Vou entrar, claro, em cada um desses pontos e explicar para vocês o que é, tá? Ressignificar a pergunta. O que seria isso? Muitas vezes essas perguntas nos incomodam porque elas tocam uma ferida aberta, né? Que a gente tem um trauma, alguma coisa mal resolvida e a gente precisa resolver isso. Em vez de a gente focar na parte negativa da coisa, da gente pensar que toda a nossa experiência de vida, por não ser igual à da maioria, é errado, né? Assim, é diferente, então isso é errado. Em vez de a gente pensar dessa forma, a gente traz a multipotencialidade como identidade, né? A gente não se rotulando. Ai, que medo! Recuperada do susto, o meu mosquiteiro aqui da janela levantou sozinho, que estava mal encaixado. Vamos lá. Não se rotulando, né? Voltando ao que eu estava falando, não se rotulando em sou uma pessoa multipotencial, sou uma pessoa introvertida, sou uma pessoa minimalista, sou uma pessoa... De vez em quando eu trago esses rótulos para trazer identificação com outras pessoas e alcançar pessoas que são parecidas comigo e vivem os mesmos dilemas que eu. Mas eu não gosto de me encaixar assim, tipo, eu sou isso e ponto final, sabe? Tipo, é isso que resume a minha vida, porque minha vida é muita coisa. Por isso que eu defendo muito a autenticidade, porque eu sou única, não tem como eu me encaixar. Tipo, eu sou igual a todos os multipotenciais? Não. Sou igual a todos os introvertidos? Não. Sou igual a todos os taurinos e melancólicos, etc, etc? Não. De certa forma, esses conceitos, essas categorias, né, de personalidade ou de forma de viver a vida, de funcionamento, de como lida com as coisas, esses perfis, né, eles trazem um pouco de noção de identidade, de pertencimento, de tribo. Então, às vezes é legal a gente também... eu sou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas num todo eu sou diferente de todo mundo, eu sou única. E aí a gente traz essa noção de identidade, de tudo bem eu ser assim, porque é normal, muita gente também é assim, e os multipotenciais, muitos são bem-sucedidos sendo assim, então a gente ressignifica todas essas questões que estão mal resolvidas por aceitar quem nós somos, como somos e como vivemos a nossa vida. Tipo, o nosso modo de funcionamento é assim. É diferente? É. Mas, se bem direcionado, porque tem aquilo, né? A gente tem a multipotencialidade, mas se não for bem administrada, não for bem gerenciada, vai virar uma confusão. Então, por isso que tem que ter o autoconhecimento, bem direcionado, com estratégias mesmo assim de análise, de etapas a seguir e tudo mais, para a gente direcionar essa multipotencialidade de toda essa força que nós temos, né? Essa vontade de fazer acontecer e tal. E aí, bem direcionado, a gente consegue os nossos resultados. Que é por um caminho diferente da maioria? É, mas no final dá certo, né? A gente se sente satisfeito assim. E é legítimo, né? É uma forma de viver legítima, não tá fazendo nada de errado, não tá prejudicando ninguém, é só um modo de funcionamento diferente. A gente pensando dessa forma, tira essa insegurança em relação às nossas decisões, por que eu fiz assim, por que eu não fiz assado, o que as pessoas vão falar, vão me criticar, vão me julgar, porque você tá bem com você mesmo, sabe? Então a gente precisa colocar menos peso, não só nessas perguntas, mas nas conversas em geral sobre os temas em questão, sobre formação, sobre carreira, sobre profissão, sobre escolhas pessoais também. O importante é a gente não tentar calçar o sapato dos outros. Não tem uma expressão dessa? Eu sou péssima, eu sempre lembro das expressões e sempre esqueço como falar. Aí eu tava lendo um livro que eu achei interessante trazer aqui, que é um livro que se chama, é um clássico, é um livro que se chama Crime e Castigo, do Dostoiévski, alguma coisa assim, que é russo, né? Não sei como se pronuncia isso, mas tem um personagem lá, eu não vou dar spoilers, tá? Então fica tranquilo,
Tem um personagem que já se fala no título do livro, ia falar vídeo, do livro, que se chama Crime e Castigo. Então a gente já subentende que rola um crime. Então tem um personagem que comete um crime. E ele fica paranoico, tipo, muito paranoico, sabe? Tudo que as pessoas falam dá a entender que as pessoas sacam qual crime que ele cometeu. E ele fica assim, noiado, tipo, ai, você desmascarado a qualquer momento, não sei o quê. Então, assim, é alguma coisa dentro dele que incomoda, que é mal resolvida, porque ele se sente culpado pelo que ele fez. É um dilema moral muito grande que ele passa. Ninguém sabe disso, pelo menos até onde eu tô no livro. Mas ele chega a ter febre, enfim, não vou dar muito mais detalhes, tá? Mas assim, ele começa a delirar. E aí o que acontece é que na mente atormentada do personagem, rola essas projeções dele estar tão afetado com o que rolou, que tudo se torna uma tempestade no copo d'água, tudo é muito, sabe? E ele fica meio que delirando mesmo, louco. E isso acontece com a gente numa proporção menor, porque a gente não tá cometendo nenhum crime, mas assim, no sentido de a gente tá tão com as nossas questões mal resolvidas e nos ferindo, que tudo se torna muito... parece que a gente está num tribunal, sabe? As pessoas estão nos julgando, apontando o dedo. E às vezes a pessoa só perguntar por curiosidade ali. E aí daqui a uma semana ela vai esquecer da tua conversa, se caso vocês não tiverem contato. E aí quando vocês de repente se encontram novamente por algum motivo, fala, né? Você falou isso, é mesmo, tinha até me esquecido. Tá vivendo a vida dela, não tá nem aí pra você. E a gente coloca um peso, um negócio assim, meu Deus, tô sendo julgada, né? E às vezes as pessoas não estão nem aí pra isso. Bem, passo 2. Evitar o erro comum de se explicar demais. Isso daqui, eu tenho muita tendência a me prolongar, ser muito intensa e querer explicar demais, muitos detalhes, e já me chamaram de prolixa. E realmente, eu tenho um pouco da prolixidade mesmo, é um defeito que eu tenho que trabalhar, eu tenho trabalhado isso, já melhorei bastante, mas eu sou intensa, eu sou profunda, eu gosto de detalhe, eu gosto das camadas que vêm por baixo, sabe? Eu gosto de falar de sentimentos, de emoções, de dilemas e questionamentos, e exemplos, história, não sei o que, e eu acabo me aprofundando demais. E aí o que acontece, neste caso, é você sendo uma pessoa multipotencial, você tem muitas histórias, você tem muitas experiências, muitas vivências, e aí quando a pessoa faz uma pergunta como essa, aí tu vai ter a tendência de querer explicar, de querer, de repente, até mesmo se autovalidar. Ali na situação, né? A pessoa pergunta, vamos botar um exemplo, fez faculdade de quê? Aí se você não fez faculdade, como é o meu caso, aí tu vai falar, meu Deus, eu não fiz faculdade, então quer dizer, eu sou uma pessoa sem profissão? Não, porque eu fiz curso técnico, então eu tenho uma profissão, tenho várias profissões, tenho várias vivências, já toquei negócios e tudo tal. Isso porque eu não tenho uma formação, um diploma não, porque eu tenho diploma, mas assim, não de faculdade, de uma universidade. Universidade, como é? Universidade com S, não com C. Aí eu tinha uma pessoa que ela falava assim, universidade com S, não universidade com C. Tipo, o que vale é a universidade pública, porque se você não passar pela pública, você é um burro fudido. Bem, a gente cresce, né, com essas ideias na nossa cabeça, nossa, essas crenças, assim. Isso foi na época de colégio, ensino médio, que falaram isso pra mim, e eu fiquei com isso na minha cabeça até hoje. Mas é muito isso, da gente querer se validar porque a gente não fez tal formação, ou a gente não tem tal profissão, ou carreira linear, e a gente vai querer se explicar demais e querer dar muitos detalhes, e as pessoas não estão aí pra isso, sabe? E fica parecendo que você tá querendo se explicar porque, tipo,
parece que tá numa justificativa mesmo, de dizer, olha, eu não fiz isso, mas ó, quanta coisa que eu fiz isso, já cometi esse erro pra nunca mais, porque depois eu fiquei, que merda que eu fiz aqui? Nada a ver, nada a ver eu ter falado essas coisas, ter, tipo, conhecer a pessoa hoje, ficar falando um monte, o que eu fiz, o que eu não fiz, a pessoa, inclusive, no meio da conversa, tinham duas pessoas e eu falando sobre, né? Uma pessoa até interessada, prestando atenção, super educada e tudo. E a outra assim, ó. Ela olhou o relógio, era num café, né? Aí a pessoa olhou lá. A gente, com licença, no meio da minha conversa. Com licença que eu vou lá buscar uma coisa pra eu comer. Outra coisa pra comer, porque ela já tinha comido. Aí eu, nossa, bem interessada, né? E aí eu me senti mal. Entendeu? E aí por isso que eu falo pra vocês, não cometam erro, ficar se explicando muito, a pessoa não tá nem aí. E com o tempo eu fui entendendo isso, né? A importância que a gente se dá muita importância, as pessoas não estão cagando e andando. Isso pode ser interpretado como um tom defensivo, de você tá querendo se defender, sabe? Então assim, responda breve, testa também o interesse do outro, porque tem linguagem corporal que indica quando a pessoa não tá muito afim da conversa. E aí eu vou dar uma dica aqui, tá? Umas dicas que eu já aprendi quando eu fui ler sobre essas questões de linguagem corporal. A pessoa cruzou o braço. Tá tipo meio assim, ó. Aí ela desvia o olhar. Ela não tá com o corpo reto pra você. Ela tá meio desviada, com o braço cruzado, olha pra cima, olha o relógio, olha a unha, não tá afim, entendeu? Então assim, seja breve e tenta cortar logo o papo e puxa outro que a pessoa se interessa, ou então sai fora, né? Se a pessoa não tá afim, tu não tem que ficar se desgastando com a pessoa que não tá afim de te ouvir, porque isso também, pô, é um relacionamento aí meio tóxico, né? Não queria usar essa palavra, mas é o que é, isso aí. Bom, passo 3. Cultivar a identidade mais ampla. Muita gente, principalmente da minha geração, que é a faixa dos 30, 40 anos, né, por aí, tem a identidade fixada na carreira, na profissão e diploma. E é muito difícil lidar com pessoas assim, porque quando você não responde às expectativas, parece que você é um Zé Ninguém, né? Uma Maria Ninguém, no nosso caso aqui de mulheres. E aí você se sente inferiorizada, inadequada, tudo isso que eu já venho falando aqui. E a tua identidade não pode se resumir só a um diploma, a um cargo ou experiências profissionais. Porque quando você vai conhecer uma pessoa, né, e fala assim, mas aí, conta mais sobre você. Fala um pouquinho de você e tal. Aí a pessoa fala, então, eu sou formada, trabalhei na empresa tal, e não sei o que, e tipo, nossa, só falando assim, tipo, da vida em geral, né? Não precisa, tipo, entrevista de emprego, né? Parece na entrevista de emprego. Bom, enfim, aí o que a gente pode fazer aqui seria trabalhar nossa questão de como a gente vê nossa identidade e trazer isso para nossos valores, nossas vivências, nossas experiências, como a gente enxerga a vida, porque a gente não pode só se resumir a isso. Nós somos tanta coisa, né? Nossos sentimentos, o que a gente acredita, nossas crenças e tudo mais. Então a gente não pode só, eu sou formada, trabalhei em tal lugar, eu tenho tantas empresas, ou quando a pessoa não tem isso, né? Ela fica, tá, e agora eu sou o quê? Sou ninguém. Como eu vou me relacionar com as pessoas? Ninguém vai querer ficar perto de mim, porque eu sou uma Zé Ninguém. Então a gente tem que tirar esse peso do diploma, da profissão, da carreira linear, porque isso vai fazer mal pra gente. Não dá pra gente querer encurtar a nossa vida numa linha, né? Nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de camadas. E é lindo isso também. São vivências, são coisas que muita gente que vive numa linha reta não tem. A resiliência que nós temos de viver e tantos altos e baixos e tantos começos e recomeços, isso é muito válido, faz parte da nossa identidade também. Eu vou dar aqui, passar por cima,
tô olhando ali o tempo do vídeo, como sempre, né, me estendo. Alguns exemplos de como a gente poderia reformular melhor essas perguntas, se caso você é a pessoa que faz a pergunta conveniente. Então, se você faz essa pergunta inconveniente, seria melhor que você perguntasse desta forma aqui. Em vez de você perguntar, em que você trabalha? Aí você pode dizer, o que você está trabalhando hoje em dia? Ou então, não fazer pergunta de trabalho, né? E o que você está fazendo hoje em dia? Me conta aí o que está acontecendo na sua vida, não sei o quê. Mostrando interesse, né? Em conhecer aquela pessoa, mas deixando amplo para a pessoa responder. Se ela quer falar de trabalho, se ela quer falar de maternidade, se ela quer falar de experiências pessoais, deixa à vontade. A pessoa vai responder do jeito que ela quiser, o caminho que ela quiser tomar ali da conversa. Por que você trocou de curso? Ou por que você trocou de trabalho? Né? Por que você mudou de carreira? Porque é uma pergunta... E até assim, é interessante pra gente saber, né? O que te fez mudar? Isso indica muito as prioridades da pessoa, como ela enxerga a vida. Eu acho interessante, mas da forma como pergunta é que vai dar o tom da curiosidade saudável ou daquela pergunta conveniente, né? Se a gente perguntar assim, o que te fez mudar de área? Qual foi o motivo, assim, se quiser falar sobre isso, claro. Aí a pessoa... vai tipo, nossa, ela tá interessada nas minhas opiniões, legal. E não tipo, mas por que você trocou? Entende o tom da conversa? Enfim, então assim, tem perguntas que não se deve fazer de forma nenhuma, tem perguntas que dá pra você mostrar interesse e sem parecer invasiva. Tudo depende do nosso bom senso, né? E eu tenho aqui várias formas de perguntar melhor, mas eu também não vou entrar nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar no bom senso, né? E pensar melhor em como aquilo pode afetar a pessoa. A pessoa tá com alguma questão mal resolvida, né? Ainda não tá com maturidade suficiente para lidar com aquilo. A gente tem que saber ser leve. Isso para quem pergunta, né? Evitar perguntar. Agora, para quem recebe, a gente precisa trabalhar como essas perguntas nos afetam, o porquê nos afetam e como a gente pode amenizar esse impacto negativo, essa pressão que a gente sente por estar recebendo essas perguntas. Se nos incomoda, alguma coisa tem. E aí, trabalhando todas essas questões aqui que eu trouxe brevemente, a gente consegue dar os primeiros passos para a gente trabalhar as nossas feridas abertas, né? Que às vezes é processo até de terapia, né? E com um psicólogo, resolver questões. Outras é a forma de trabalhar a perspectiva, dependendo da profundidade, para todo caso há uma resolução, né? Bem, ficamos por aqui neste vídeo, eu espero que tenha te ajudado, foi meio que uma reflexão, nada muito técnico, né? Meio que comportamento, mentalidade, forma de ver a vida e tudo mais. Eu espero que tenha sido útil. Comente aqui pra mim, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você tá achando dessa temática, dessas temáticas que eu tenho trazido. Eu sempre fico muito feliz, minhas costas estão doendo. Sempre fico muito feliz quando eu recebo feedback, eu fico extasiada, assim, lendo. E sempre é muito importante pra mim, tá? Pode parecer assim, bobeira, vou comentar, ela não vai nem ver. Não, eu vejo, eu respondo, eu converso. Sou intensa, né? Já falei isso pra vocês. Bom, ficamos por aqui. Deixo aqui alguns vídeos pra vocês. Pra vocês, não sei como falar. Que tenham a ver com essa temática da multipotencialidade, do empreender. Fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.